aprenderá a valorizar a Deus e aceitará de bom grado seu governo através de Cristo. Assim vemos que a mortandade terá proporções catastróficas, exatamente como Jesus previu no sermão profético. Zacarias 12, 9 a 10. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim a quem traspassaram. Está claro que o grande colapso dos exércitos do anticristo no Armagedon será obra miraculosa e maravilhosa de Deus, o Senhor. Quem pode lidar com as nações da terra senão aquele que disse que as nações da terra não passam de uma gota que cai de um balde? Isaías 40 e 15. Ou que são menos do que nada? Isaías 40, 17. Observa-se também que o último acontecimento da história, antes de Jesus Cristo se revelar a Israel e ao mundo em glória, é o Armagedon. Logo depois disso, os judeus verão aquele ex-crucificado descer do céu com grande pompa como Messias. É aí que o lamentarão. Zacarias 14, 1 a 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O ajuntamento dos exércitos do anticristo será enorme na Palestina. O maior grupo ficará, sem dúvida, estacionado no Vale do Armagedon. Mas haverão pequenos exércitos se mobilizando no restante da Palestina. Serão tantos os exércitos do anticristo que não existirá outro lugar na Palestina ou na vizinhança tão amplo que possa conter tantos soldados e artefatos de guerra e toda uma logística para apoiá-los. Neste verso, fala-se de um cerco a Jerusalém, feita atualmente capital do mundo judaico, que dista do Vale do Armagedon cerca de 120 quilômetros. O poder de Deus fará com que os olhos e os interesses do anticristo se voltem para Jerusalém e todo o Israel que ele deseja limpar no mapa. Nessa campanha, Jerusalém será atingida e saqueada, e é plausível que a derrota posterior das forças do anticristo em Jerusalém ocorra ao mesmo tempo que a destruição restante do seu mega exército. Mas logo depois o Senhor Jesus em glória intervirá e salvará o remanescente israelita. Zacarias 14, 12 a 13. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Há intérpretes que veem aqui uma referência à bomba de nêutrons, que tem a capacidade de destruir as pessoas e preservar as construções ou artefatos de uma guerra bacteriológica. Seja o que for. Algo causará a morte dos soldados enquanto estão lutando ou preparando-se para a luta. Também aqui se fala de outra causa de destruição dos soldados, quando voltar-se-ão uns contra os outros, talvez durante a noite, confundindo seus colegas com possíveis inimigos. Algo semelhante aconteceu aos midianitas quando Gideão lutou contra eles. Deus fez voltar a espada de um contra o outro, e dessa forma Israel venceu os midianitas, conforme Juízes 7 e 22. Joel 3, 1 a 3 e 11 a 14. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém,
congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Outra vez, Deus profeticamente enfatiza o juízo das nações, desta vez no vale de Josafá. Não se trata propriamente do vale de Armagedon, mas está ligado à mesma época e aos mesmos eventos da tomada de Jerusalém pelo anticristo. O vale de Josafá parece estar localizado na parte leste de Jerusalém, poderá ser mesmo no futuro o vale aberto no meio do Monte das Oliveiras, quando parte do monte dividido se deslocará para o norte e parte para o sul. Aqui é indicado um motivo maior deste juízo divino, o tratamento que as nações têm dado a Israel, desprezando completamente seu envolvimento com Deus. Tomado de ciúmes e zelo, Deus devolverá às nações da terra o ultraje feito ao seu povo em grande juízo, arrostando-as no Armagedon. A batalha de Jerusalém será uma das campanhas dos exércitos arranchados no vale do Armagedon. Deus as despojará do seu poderio histórico, quebrando a hegemonia humana sobre as raças da terra e instituindo o seu governo milenar através do seu Filho Jesus Cristo. Apocalipse 16, 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Esta passagem mostra o esforço conjugado do anticristo em aliciar as nações da terra no último e desesperado ato de, a todo custo, submeter a Deus, destruindo Israel com os seus poderosos exércitos no vale do Armagedon. Mas nesse ínterim, seus exércitos é que serão destruídos de uma forma terrível, por meio de chuva de saraiva que afligirá e destruirá a força militarizada das nações. Nesse dia, rios de sangue correrão pelo vale, e os cadáveres ficarão amontoados. Assim Deus frustrará os homens e o anticristo. O Salmo 2 nos diagnostica a vã presunção do ser humano. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Salmo 2, 1 a 4. Um mal-entendido profético. É muito comum estudantes de profecia misturarem textos e acontecimentos proféticos entre o Armagedon e Gog e Magog. Minha leitura profética separa os dois eventos. Desta forma, não incluo os eventos proféticos de Ezequiel 38 e 39 no Armagedon, mas sim em Gog e Magog. Qual é, então, a diferença entre os dois acontecimentos? A batalha do Armagedon acontecerá antes do milênio, e assim é vista por Apocalipse.
Todas as profecias acima citadas do Velho Testamento e mais as do Apocalipse, no capítulo 16 e 19, dizem respeito ao Armagedon. Entretanto, há também grande batalha de Gog e Magog, citado em Ezequiel 38 e 39, correlaciona-se com a mesma batalha em Apocalipse 20, 7 a 10, esta acontecendo após o milênio, numa brevíssima rebelião a Jesus Cristo e antes do juízo do grande trono branco. Portanto, as duas batalhas estão separadas por praticamente 1000 anos. São, portanto, distintas e assim devem ser discernidas. Os atuais acontecimentos e o Armagedon. Eu já estou chegando na conclusão do estudo, este é o mais curto de todos. Dispensa a gente fazer aqui um intervalo. Desejo agora apresentar fatos atuais que apontam ou indicam um curso de acontecimentos que se dirigem inexoravelmente para o Armagedon. Tais fatos são inconfundíveis e devem alertar para nós, todos, um ambiente que nos seus aspectos gerais já está preparado, aguardando apenas o tempo e a instauração de mínimos detalhes para o cabal cumprimento profético. O primeiro sinal aqui, o acontecimento, eu diria que é o antissemitismo crescente. Historicamente, o mundo gentílico sempre foi preconceituoso em Israel. Atualmente, os focos mais importantes de antissemitismo no mundo são a extinta União Soviética e o crescente fundamentalismo islâmico liderado pelo Irã nos países em torno da Terra Santa. A população árabe, além de hostil a Israel, é hoje 32 vezes maior, além de possuir um território 640 vezes maior. Também há indícios de que estão crescendo em poderio bélico além do normal. A revista Stern alemã informou que o líder libanês do Hezbollah, Guerra Santa Islâmica, Hussein Mousavi, em Baalbek, ameaçou o Estado de Israel com a luta incondicional até o aniquilamento. Além disso, justificou os atos terroristas contra Israel. A mensagem do falecido Ayatollah Khomeini ainda está na lembrança dos judeus e árabes de hoje. Israel não deve mais existir. Ele tem que ser exterminado e erradicado. Quando Israel matou 17 árabes num conflito entre soldados israelenses e palestinos, o mundo todo se voltaram contra Israel, condenando-o rigorosamente. Até o Papa se pronunciou dizendo que Israel havia cometido um crime contra a humanidade. Mas quando os árabes executaram entre 700 e 1000 soldados cristãos no Líbano, com tiro na cabeça, o mundo inexplicavelmente venceu. Por quê? Israel matou em legítima defesa, o mundo cometeu ameaças. Os árabes fizeram a matança de indefesos, desarmados, e o mundo calou-se. Vê-se desta maneira outra faceta do antissemitismo. O mundo ainda silenciou quando Saddam Hussein assassinou 5.000 curdos, quando 400 muçulmanos foram mortos pela polícia meca, quando os árabes explodiram ônibus de judeus em Jerusalém. Qualquer coisa que Israel faça, mesmo em legítima defesa, torna-se uma encrenca diplomática séria para os árabes e o resto do mundo. A riqueza cumulativa de Israel. Israel se encontra em uma área cobiçada por todas as nações devido à sua natureza estratégica. Tem-se dito entre políticos e estadistas que quem dominar aquela área palestina domina o mundo. Além disso, muita riqueza mineral em Israel e o mundo sabe disso. O potencial mineral de sais no Mar Morto foi estimado em cerca de 1 trilhão e 270 bilhões de dólares. Segundo os especialistas, isso corresponde a mais da riqueza combinada da França, Inglaterra e Estados Unidos juntos. Engenheiros preveem que o mundo do futuro necessitará de muita potassa, abundância, para industrializar fertilizantes, suporte de uma economia mundial cada vez mais exigente na área de produção de alimentos. Existe muito vapor sob o Mar Morto,
que os cientistas esperam dominar como fonte de energia alternativa, que eles chamam de geotérmica e que hoje é usada largamente na Islândia, Israel deverá descobrir um meio de produzir energia barata para explorar as riquezas submersas do seu país. O valor estratégico militar do Vale do Armagedon. O porto de Haifa é a entrada estratégica para chegar ao Vale do Armagedon. É uma das áreas da Palestina mais adequadas à entrada de tropas e acessível ao desembarque de tropas anfíbias. Possibilita grande espaço para organizar os exércitos e os equipamentos militares. Pode servir também para a construção de enormes aeroportos com o fim de receber milícias aerotransportadas. Napoleão, antes de conquistar o Egito, passou pelo vale e, contemplando-o do monte de Megido, disse: todos os exércitos do mundo podiam fazer manobras aqui para a guerra. A superestrada da China. A Índia fez uma revelação um tempo atrás sobre a presença de 12 mil soldados chineses trabalhando em Caxemira, no Paquistão, construindo uma estrada que servirá de atalho às tropas chinesas do Tibete, que se dirigem ao subcontinente indiano. A Índia considera essa estrada uma ameaça à paz da Ásia. Foi dito que a construção de estradas através do Himalaia está tomando cada vez mais uma importância estratégica. Urubus no vale. Lemos em Apocalipse 19, 17 a 18 uma interessante profecia. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Segundo a Bíblia, Israel vai passar 7 meses limpando ossos no Vale do Armagedon. A notícia em Israel de que uma nova espécie de aves, desconhecida anteriormente, está surgindo em Israel. Aves desta nova espécie estão se multiplicando numa média 3 vezes maior que a normal. O Rabi Michael Esses, no seu livro mais recente, O Novo Visitante do Planeta Terra, diz o seguinte: este é um dos sinais do final dos tempos. O pastor Ark McKinney, um dos fundadores do Book Fellowship, convidado para confirmar o episódio, por ser ele um bom conhecedor do local do Armagedon, disse ser verdade o acontecimento e acrescentou que enquanto um urubu normal põe um ovo de cada vez, esta nova espécie põe 4 ovos, e enormes bandos dessas aves estão surpreendendo as pessoas na região norte de Israel. Não é difícil observar que tal fenômeno só pode ser uma providência divina para o grande acontecimento do Armagedon. Conclusão. A batalha do Armagedon chegará a tal clima de horror, a ponto de sugerir a extinção da própria raça humana, em vista da sua grandeza e preparativos megalômanos. Mas Cristo voltará em sua glória e livrará a raça humana de sua autoextinção. Sabemos hoje que a capacidade que as armas nucleares têm de destruir o mundo, no eventual conflito mundial, é de 99 vezes, segundo uma pesquisa. Um evento como este é em que o Norte e o Oriente se juntam contra as forças ocidentais do Anticristo e todos contra Israel, cobiçando o domínio da sua terra, poderia resultar numa catástrofe da qual ninguém escaparia. Exatamente neste momento, Deus estará realizando através de Cristo o julgamento das nações da terra, cujas forças aquarteladas no Vale do Armagedon estarão aguardando ordem para destruir a população israelita, desbaratando em massa os maiores exércitos da terra, todos juntos naquele vale. Jesus Cristo decepará a força das nações, colocando-se imediatamente como cabeça do controle de toda a situação. Diante disso, acontecerá o que o apóstolo Paulo e outros escritores bíblicos declararam: pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Isso é um paradoxo tremendo. Imagine todos os olhos contemplando aquele que foi sempre conhecido pelos séculos como crucificado, como Senhor morto, como Messias derrotado e desaparecido, e deixar apenas o seu exemplo e sua história a confortar os seus seguidores, de repente manifestar-se em sua passiva, no fulgor de sua majestade e imponente glória. Naquele dia ninguém suportará ficar de pé diante dele. Os maus pedirão que os outeiros lhes enterrem vivos. Os arrependidos sairão sem forças, sobre seus joelhos diante da grandeza da ira daquele que vem, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança. 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Que espetáculo não será aquele? A terra de joelhos e os céus em brasa. Todo esse cenário emoldurando a glória do nosso Senhor. Hoje os homens desdenham do Senhor Jesus e do seu santo evangelho. Maltratam e maldizem os seus santos. Conspurcam a obra da igreja. Como seria bom que caíssem sobre seus joelhos agora e confessassem a Jesus antes de findar esta era ou esta geração. Não sabem e nem podem imaginar o triunfo de Jesus, movido pela ira da sua justiça contra séculos e milênios de impiedade das nações contra Deus, como Paulo continua a dizer, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No arrebatamento, a igreja sentirá alívio das suas obras, mas no Armagedon a igreja glorificada sentirá alívio pela justiça de Deus que foi satisfeita sobre inúmeros atos injustos, públicos e anônimos, perpetrados em nome das nações da terra em sua fúria insana. Todas estas coisas Cristo Jesus, nosso Senhor, vindicará cabalmente. Paulo conclui dizendo, Deus é justo, Ele dará em paga a tribulação aos que vos atribulam, e vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Toda a igreja de Deus se regozijará pela justiça de Cristo contra as afrontas do mundo e das nações. A Ele, Jesus, nosso Senhor, nossa gratidão, nosso louvor e toda a glória. Amém. A palavra está de volta com o presidente. O de cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz,
Tá bom. Boa noite, irmãos. A gente tem visto um pouco como o plano de Deus para as nossas vidas no futuro é algo assim maravilhoso, impensável para a criatividade humana. Mas é o que Deus tem preparado, é o que nos espera, e isso pode muito bem ser desencadeado em breve. Hoje à noite vamos falar sobre o milênio e o reino eterno. Quero ler com vocês Apocalipse 20.